agradeci, mas agradeço de novo. É uma honra, é um prazer ter tanta gente remando nessa direção, acreditando que dá para fazer diferente e dando a sua dose de esforço. Todo mundo aqui podia estar em casa, mas vocês estão aqui afiando o machado, como disse o professor Ricardo Reis. Esses caras que eu vou chamar agora sabem muito sobre esforço. Então, sem mais delongas, dois caras que eu admiro muito, são meus amigos e também vai ser muito legal estar com eles aqui. Para começar, um sujeito que descobriu que podia muito mais e que a capacidade dele podia ser muito mais bem utilizada e do nada construiu o seu próprio império. Sila da Conceição. Recebam com uma salva de palmas. O Sila tem relação com Guarulhos, ele é um dos sócios do Clique Guarulhos, nosso portal. É uma honra tê-lo aqui. Vamos chamar agora um outro cara muito especial, guarulhense, dos mais apaixonados pela cidade, sempre fazendo o que pode para transformar a cidade num lugar melhor. O cara que quebrou 2 vezes, também conhece muito sobre exaustão para construir o sucesso. Manuel Marcelo Camargo de Laet, Mané. Seguindo o nosso programa, o Sila vai começar falando um pouco da trajetória dele, depois o Mané, depois nós abrimos para as perguntas. Sila, é com você. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Vou contar a história de uma criança abandonada ali com 7 anos de idade. Só que essa história eu não poderia contar ela sentado, porque ela vai me incomodar. Me desculpa. Eu vi uma criança com 7 anos de idade, perdeu o pai aos 6 anos, e uma criança que começou a perambular pela rua, morar aqui, morar acolá, morar na casa de um, fazendo um favor para um, fazendo um favor para outro, fazendo um carreto para uma pessoa e para outra. Até os 19 anos de idade, eu fiz tanta coisa. Se eu fosse mencionar todas elas que eu fiz aqui, não ia dar tempo meus 20 minutos, com certeza. Mas eu fui pipoqueiro, eu fui motobizeiro, fui guia de cego, e fiz tantas outras coisas. Acabei finando por um lugar onde tinha em Belém do Pará, não, ainda tem, Vero Peso. Vero Peso é um mercado de peixe, onde se reúne muitas pessoas, como que fosse, por exemplo, ali o Mercadão aqui, São Paulo, né? E ali, por muitas companhias que me misturei, findei de morar na casa de uma família, onde a maioria era ladrão. E eu estava chegando ali, já com uma idade avançada, 19 anos de idade, mas com uma experiência de sofrimento muito grande. Eu via toda aquela família ali, roubava para cá, roubava para ali, e eu dizia assim, poxa, se eu for um ladrão, vou ser um ladrão diferente. Não vou ser ladrão igual esse povo que está aqui, roubando cadeira, descuidando ali muitas coisas dentro de casas de vizinho. E aí, o que eu fiz? Vi tanta coisa para ser feita na vida do crime através dessa família, que eu acabei escolhendo uma, que foi bater carteira. Não sei se alguém sabe o que é bater carteira, mas se não, depois levante a mão e me pergunte. Aí é o seguinte, o que eu fiz? Comecei a subir um ônibus aqui, acolá, e fui me tornando um batedor de carteira, aonde eu queria, porque queria de qualquer maneira fazer a diferença. Por 2 motivos eu tinha que fazer a diferença. Que eu escolhi a vida do crime para mim, simplesmente querer andar bonito e manter a minha família. Matar a fome dela. Eu me lembro que eu cheguei uma vez com a minha mãe e perguntei para ela assim, a senhora quer parar de passar fome, minha mãe? E ela não perguntou nem o que era que eu fazia. Quem está com fome, todo mundo quer comer, né? E ela acabou me acompanhando. E aí eu saí de Belém, porque vi que Belém seria muito pequeno, as minhas ganâncias eram muito grandes, a minha vontade de vencer na vida era terrível. E aí acabei vindo para São Paulo. Aqui em São Paulo, passei 10 anos. Nesses 10 anos eu passei por alguns atropelos. Cadeia, fui 2 vezes para o Carandiru. Mas mesmo dentro das piores dificuldades, dentro do crime, eu enxergava uma coisa em mim. Que eu era um ladrão, mas era diferente.
Diferente por quê? Porque eu queria cumprir minhas obrigações. Eu queria ser um ladrão que ninguém entendia. Que eu dizia que eu tinha que ser ladrão, mas ser honesto. Pô, é difícil pra caramba acreditar, né? Por um ladrão honesto. Mas é muito simples quando eu falo assim de honestidade. Honestidade que eu falava, eu queria ser honesto para mim. Eu não queria ser honesto para minhas vítimas. O que era ser honesto? Deixa eu explicar melhor. Era que eu tinha disciplina em primeiro lugar, das 7 horas da manhã até as 5 da tarde, para me executar aquilo que era nessa época a minha profissão. Então eu tinha 7 horas, até segunda interessa se eu ganhasse 200, 300, 400, 500, interessava que eu tinha que ter essa disciplina. E dentro dela eu fui descobrindo o seguinte: outros ladrão que não tinham onde morar, morava mal, morava ruim. E eu queria, poxa, eu saí da miséria, eu saí do mal para querer o melhor. Então como é que eu ia ser um ladrão pro pior? Eu tinha que ser um ladrão para ser o melhor. E eu comecei a descobrir, para mim ser o melhor, eu tinha que o seguinte: preservar a minha liberdade. Aí eu me lembro que eu abri uma conta num banco, com dedão, porque eu não sei ler nem escrever até hoje, mas na época era pior, hoje eu já sei assinar o nome. E aí comecei a me dar uma multa. Multa qual? Todo o dinheirinho que eu ganhava, que eu adquiria, eu tirava uma multa e guardava ali. E eu dava o nome daquela conta no banco, Habeas-Corpus. Por que Habeas-Corpus? Eu acho que o colega ali sabe o que é Habeas-Corpus, porque ele é advogado, né? Era para quando eu entrar em cana, gente, ser solto. Para mim não levar problema para minha família, porque o que eu tinha que levar para minha família era solução e não problema. E como eu fui vendo essa disciplina toda que eu tinha, quando eu parava às 5 horas da tarde de roubar, eu era um cara que eu dizia: agora para frente eu não posso ser mais ladrão. Meu horário de ser ladrão era das 7 horas até as 5. Passou das 5 da tarde, eu não podia mais ser ladrão. Eu tinha que ser um cidadão com uma responsabilidade maior do que qualquer aquele outro que trabalhasse no banco, ou aquele que fosse advogado, ou aquele que fosse delegado, ou que ele fosse qualquer coisa. Mas eu tinha que ter uma responsabilidade maior. Eu já tinha um nome largo de ladrão. E esse nome, eu queria que vocês entendessem que eu estou falando dessa forma, não fazendo apologia ao crime. Simplesmente querendo ser uma diferença. Porque você pode ser a diferença em qualquer atividade que você faça. É respeitando aquilo que você faz e levando a sério. E eu levei muito a sério esses 10 anos que eu vivi lá. Tanto prova eu levei a sério que eu descobri que se eu lá dentro do crime, eu tinha todo aquele respeito por mim. E você já imaginou eu fazendo uma outra coisa? Era só eu fazer o quê? Pegar a minha coragem que eu tinha para subir no ônibus, para meter a mão no bolso dos outros, e eu investi em cima do trabalho. Porque é a mesma cabeça que faz o ruim, né, que pode fazer o bom. Né? Então, com 29 anos de idade, eu pensei que se eu continuasse, eu ia ser mais um ladrão igual aos outros. Normal. Porque é o seguinte: o tempo não te dá revanche. Todo sucesso, ele é passageiro. Nessa vida eu só conheço 2 coisas que não é passageiro: cobrador e motorista. Eu andei muito dentro dos ônibus e tenho essa prova ao vivo, que todo ali dentro era passageiro, mas o cobrador e o motorista não era passageiro. Então, gente, eu preocupado com isso e vendo outras coisas em minha volta, vendo outros ladrões ali com 50, 45, 47, não tinha a mesma habilidade que eu tinha com 19, 23, 24, 25, mas eu sabia que eu ia também chegar aos 50. E foram 2 coisas importantes da minha vida, que eu sempre falo, agora estava comentando ali com o colega ali dentro, que foram 2 sacadas muito legais que eu tive na vida. Uma foi ter saído de casa aos 7 anos, para ir morar na rua, porque senão talvez eu era mais um, que eu vejo lá dentro, até porque minha família eram 10 pessoas, onde 4 morreram de fome, e se eu ficasse lá, talvez, não sei se eu tinha morrido, mas talvez seria a mesma coisa deles. Então, gente, aos 29 anos de idade, eu fiz uma escolha. Eu parei
E não parei com aquela conta que eu falei agora há pouco, que era o habeas corpus. Parei e não parei com dinheiro. Eu acredito em duas coisas também nessa vida: Deus em primeiro lugar e depois o ser humano. Nós todos somos capazes de fazer o bom e fazer o ruim também. É a mesma cabeça, né? Agora, eu com 29 anos de idade e com todo o conhecimento de sofrimento, de 7 aos 19 anos de idade, perambulando pela rua, pedindo esmola. Mais 10 anos, metendo a mão no bolso dos outros, aqui e acolá, pegando um cascudo aqui, de vez em quando tinha que ter um acidente de trabalho. Acidente de trabalho era quando me pegava com a mão no bolso. Eu pedia desculpa, mas não tinha jeito. Os caras me davam umas porradas, me levavam em cana. Então eu tinha uma experiência muito grande de sofrimento. Então, por que eu não trocar todo aquele sofrimento que eu corria o risco da minha vida e da minha liberdade, né? Por que não eu trocar aquele sofrimento todinho por uma vida honesta? Meu irmão, com 29 anos de idade, eu fiz essa escolha. Eu fui embora para Belém do Pará, e todo o patrimônio que eu tinha era muita roupa e muito paletó, porque eu só roubava de paletó e gravata. Hoje, inclusive, quando eu vejo os caras indo presos, aí no Planalto, lá o pessoal do governo, banqueiro, essas coisas todas, eu fico um pouco assustado de paletó, porque assim, naquela época eu queria ser o bonitão andando de paletó para querer passar despercebido perante as minhas vítimas. Então hoje eu tenho uma preocupação muito grande no país que eu vivo, porque como ladrão parece assim, até mais fácil de se viver. Eu me lembro como ladrão não pagava imposto, não tinha perseguição nenhuma, era um cara que transitava para cima e para baixo, nem imposto eu pagava. Mas essa dificuldade toda que eu vejo hoje aqui, nós podemos superar ela. Agora mesmo o Fábio estava lendo ali no vídeo para mim, que eu não sei nem, estava lendo, estava passando ali, né? E tem pessoas que às vezes se escondem atrás do medo, né? O medo, ele deixa você sem condição nenhuma. São duas coisas que eu peço para Deus muito, não me dê: dinheiro e nem medo. Por que dinheiro? Porque às vezes eu vejo tanta gente com dinheiro e às vezes pensa que é melhor do que o outro. E eu vejo às vezes o cara com medo, tem medo de deixar o outro ganhar. Então são duas coisas que atrapalham a pessoa. Então o que eu quero ter? A força de vontade que eu tenho, a coragem que eu tenho, a disciplina que eu tenho, que eu acho que é muito importante a disciplina. Porque você pode, você é capaz, não tem outra. A única coisa que você não pode é ser mais do que Deus. Mas o resto, tudo você pode. Pode ou não pode? Pode. 2 braços, 2 pernas e uma cabeça que Deus deu, né? E para a gente poder mais ainda, a gente tem que usar o quê? A razão. Tem muita pessoa que confunde a razão com o coração, né? Usar o coração, ninguém tem trabalho. Ninguém contraria ninguém. Ninguém fica com raiva do outro. Mas quando usa a razão, a vida torce para o parente não gosta, né? Eu me lembro quando eu parei de roubar para trabalhar, eu criei um mundo para mim, dentro de outro mundo que já existia. E dentro desse mundo eu queria enquadrar primeiro a minha família. Poxa, minha mãe é a coisa que eu mais amava. E amo ainda, porque tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora que eu perdi minha mãe, mas era a coisa mais importante. Mas eu achava que eu tinha que começar disciplinando ela. Poxa, a pessoa disciplinar a mãe, né? Difícil, né? Delicado, né? Você dizer um não para quem tu ama é muito ruim, né? Às vezes, em algumas entrevistas, em algumas perguntas que as pessoas me fazem, me perguntam assim para mim: o ladrão sofreu? Não. Morando na rua, tu sofreu? Não. Pô, como tu sofreu? Não, lá não sofri. Sofro hoje. Porque o meu maior sofrimento é ter que afastar alguém que eu amo de perto de mim. E isso mesmo, de vez em quando eu tenho que fazer. Que senão vai me atrapalhar. E para mim, o ser humano, para mim, todo ele
tem que ser respeitado. O ser humano é que é o patrimônio. São duas coisas garantidas, Deus e o ser humano. Sem essas duas coisas, nada é feito. Tem pessoas que falam assim, dinheiro é a mola do mundo. Será que é? Para mim, o ser humano é que é a mola do mundo. Vocês já viram alguma vez na rua alguém, ou dinheiro conferindo alguém? Já viram? Acho que não, né? Mas você sempre vê alguém conferindo dinheiro, não vê? Então o dinheiro não pode ser mais do que nós. Mais do que nós, só Deus. Eu me lembro quando eu parei de roubar também, que eu fui comprar o primeiro táxi para mim. As pessoas pensam que foi muito fácil, né? Pô, o cara parou de roubar, trouxe muita grana. O cara veio com um pote de dinheiro. Pô, estou vindo de São Paulo, uma cidade grande, né? Acho que o cara trouxe muito dinheiro. A polícia, então, pega ele que ele tem muito dinheiro. E eu me lembro, no primeiro carro que eu tive que comprar foi um consórcio. E tinha 32 prestações, 38 prestações paga e 22 por pagar. 22 prestações eu paguei em 6 meses. Mas por que eu paguei em 6 meses? Eu usei uma pegada para mim, que o carro não tinha que ter uma diária. Quem tinha que ter uma diária era eu. Se eu fizesse 400 cruzeiros, 10 cruzeiros era meu, 390 era do carro. Se eu fizesse 800 cruzeiros, 790 era do carro, 10 era meu. Então em 6 meses eu paguei esse carro. E daí para frente, com esse carro, sabe o que eu disse? Eu fiquei tão satisfeito como eu fiquei satisfeito na primeira carteira que eu bati. Quando eu bati a primeira carteira, eu disse que eu ia ser o bom batedor de carteira do Brasil. E quando eu paguei esse táxi, eu disse que eu ia ser o maior motorista de táxi de dentro de Belém do Pará, mesmo sem ter carteira de motorista. Não sei nem como é que eu ia tirar uma carteira, né? Só para encerrar, porque eu não posso, porque o meu amigo ali está esperando para falar também um pouquinho. Eu vou dizer para vocês, eu com 54 carros, eu dormia no chão. Eu não conheço nenhum monstro, nenhum animal que saiba fazer isso. Mas sabe por quê, gente? O meu foco era ter 100 carros. Enquanto eu não tivesse 100 carros, eu não podia desviar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Meu pensamento era ter 100. Eu teve um, eu queria ter 10. Eu teve 10, eu ia ter que ter 100. Só era eu continuar na mesma pegada. E eu só me conformei quando eu tive o 100. Eu tenho um filho que eu ganhei na justiça. E uma certa vez ele falou assim para mim: papai, pague um cachorro quente para mim. E eu falei para ele: meu filho, tem sopa com farinha para você tomar e uma coca para você arrotar. Eu acredito que qualquer outro pai normal, ele pagaria o cachorro quente. Mas eu não paguei o cachorro quente porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro tinha, mas era de uma responsabilidade que eu tinha que fazer valer o meu nome. O meu nome é que é mais importante. Sila, ex-ladrão. Se vocês quiserem saber mais um pouco dessa história, embaixo de alguma cadeira por aí, não estou enxergando bem para mim, que eu estou meio ceguinho, entendeu? Mas debaixo da cadeira, se vocês passarem a mão, deve ter um cartão aí, e quem tiver esse cartãozinho, eu vou dar um livro para vocês poderem ir em frente. São 5 livros aí. Não vão se bater, por favor. Não vão se bater, jogador batido não rende muito futebol, tá? Olha, e alguma pergunta que vocês não tenham entendido, por favor, pode me perguntar depois, né? Ok. Então eu vou dar uma vez pro meu amigo ali, que ele está meio agoniado. Pois só esse ladrão que vai falar, pô. Tá? Vou passar a bola para ele. Muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Sila. Primeiro, boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Primeiro, quando o Fábio me fez o convite para estar aqui nesse encontro, superando aquela parte da vaidade e aquelas questões todas, eu falei, pô, o que eu vou falar
para um monte de empreendedor. Tudo aquilo que eu vi, ouvi, tive contato, está sempre focado naquele grande lance de como eu faço para superar esses obstáculos que insistentemente surgem para atrapalhar o meu sucesso ou o sucesso do meu negócio. Eu não sei se eu estou falando muito baixo, está todo mundo ouvindo? Então beleza, desculpe. Bom, dentro dessa ideia, troquei algumas impressões com o Fábio. Falei, eu vou tentar trazer algumas situações que eu vivi, algumas experiências que eu tive, e a gente vê o que vai sair daí. Principalmente que eu estava preocupado que ia secundar a fala do Sila. Então eu falei, estou com redobrada responsabilidade, né? Bom, então eu vou começar do começo. Quando eu era garoto, jovem, eu percebia que os meus amigos tinham olhos azuis, cabelo liso, grana, carro. Os caras chegavam nos bailes e tal, pegavam a mulherada no nocaute, entrava e pum, ponta de queixo, já pegava a mulherada. E eu era assim, primeiro round, segundo round, terceiro round. Eu falei, eu só ganho nos pontos essa merda. Então, foi o meu primeiro estado de consciência, que eu falei, eu sinto que eu vou ter uma parceira. A persistência vai ter que ser minha parceira. E a partir daí, como nós começamos cedo juntos, começou uma boa relação. Bom, com essa ideia de persistência, eu troquei muito de escola. Os motivos não tem nenhum sentido falar aqui, mas nessas mudanças, nessas trocas de colégios, eu me vi obrigado a entrar em panelinhas, já chegava em núcleos já formados, em pessoas que já tinham uma história. E eu tinha que me incluir de alguma maneira naquilo, porque o bonde estava andando. Foi quando me foi dado saber que eu tinha essa facilidade de interagir, de me relacionar. E eu falei, isso é um ativo. E eu vou transformar essa minha habilidade, essa minha facilidade no meu ativo. E a partir daí, comecei a ser um pouco mais contemplativo e sensível a essa situação que eu tinha. Bom, colocada essa situação, eu vou para minha primeira aventura empreendedora. Vocês lembram que eu falei que os caras eram loiros, olhos azuis, bonitões, o caralho, e pegava as meninas. Desculpa, escapou o palavrão. Então, eu falei, eu não tenho olho azul, não posso ter cabelo loiro, nem liso, eu preciso ter grana. Então, eu quero montar o meu negócio. Bom, eu saquei que as mulheres estavam começando a trabalhar. O tempo da mulher estava diferente. As mães dos meus amigos estavam todas se ativando em ocupar espaços no mercado de trabalho. As famílias começaram a mudar o seu modo de vida, começaram a mudar para prédios, o Guarulhos começou a se verticalizar. E esse lance do tempo, do convívio familiar, começou a ser visto com um pouco mais de zelo. E aí me veio uma sacada. Era alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje dos hortifrutis. Só que era mais, era delivery, era bala mesmo. Então eu dei o nome, Fair Home. Então, o que eu fiz? Eu fui na prefeitura, consegui um mapa de Guarulhos, localizei nesse mapa onde existiam os prédios e desenvolvi 5 rotas, de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu queria pegar aquelas 20. Então, falei, vou trabalhar de segunda a sexta. Aí o que eu fiz? Fui até o Ceasa, contactei produtores aí da região de Mogi e falei, como é que faz para vocês me entregarem em Guarulhos? Eles falaram, se você estiver nessa região da Ponte Grande,
esse braço finalzinho ali, Guarulhos Penha, a gente consegue te entregar ali.